Fala galerinha, beleza? Professor Renato na área. Vamos para a nossa aula de aparelhos de medidas elétricas. Aqui nós vamos falar com a galera do extensivo módulo 16 e galera do terceirão módulo 8. Só para vocês entenderem, vamos nós. O que a gente vai falar? Sobre os famosos multímetros. Multímetro é um aparelho que mede e analisa diversas outras grandezas. Dentro desse aparelho, tu pode usar na função voltímetro, né, que usa medir a tensão. Tu pode usar na função amperímetro, que você pode medir aí a corrente elétrica. Você pode mudar para a ideia de medir a resistência. Você pode medir, por exemplo, alguns medem a capacitância de um capacitor. Então, tem várias coisas que vocês podem medir usando um multímetro, beleza? Pessoal, sem delongas, vamos ao que interessa. Eu não vou te explicar nada de novo, acredite, tá? É um detalhezinho ou outro, na verdade. Mas a grande maioria das coisas que eu falo aqui, vocês já conhecem. Vocês terão aqui leituras normais. Aqui nós temos, por exemplo, quer ver, ó? Nós temos aqui uma força eletromotriz, sei lá, vale, vamos botar aqui, 36 volts. Aqui tem uma resistência interna do gerador de 1 ohm, tá? Aqui nós temos resistores quaisquer. Aqui eu vou botar, sei lá, um de 6 ohms. Aqui eu vou colocar um de 3 ohms. Aqui tem um resistor de 2 ohms. Aqui tem mais uma resistência, sei lá, pessoal, não importa quais são os valores, tá? Então, a partir do momento que eu peço para vocês assim, pessoal, né, qual é a corrente elétrica que passa pelo resistor de 3 ohms? E eu, Renato, vou fazer o seguinte, ó, esse aqui eu chamei de resistor 1 e esse aqui de resistor 2. Eu poderia perfeitamente perguntar assim, ó, qual é a corrente elétrica que passa pelo resistor 2, ok? Assim como eu posso perguntar qual é a corrente que passa pelo resistor 3, qual é a corrente que passa pelo resistor 4, qual é a corrente que passa pela resistência interna, qual é a corrente que o gerador cria. Então, são perguntas comuns, tá? Aí, o que eu vou fazer? Ao invés de te perguntar qual é a corrente que passa pelo resistor 2, eu vou instalar em série o que nós chamamos de amperímetro e, em paralelo, um voltímetro para medir. Um mede a corrente e o outro mede a famosa DDP. Então, pessoal, vamos com calma aqui, ó. Deixa eu escrever aqui com muita calma. Para começar, queridos, isso aqui é um amperímetro, tá? O que é um amperímetro, professor? Um amperímetro, pessoal, eu vou falar, depois eu coloco ali a teoria para vocês, tá? O amperímetro, vamos escrever aqui ó, em vermelho, tá? Isso aqui é um amperímetro, amperímetro. Em específico, ele é um amperímetro idealizado. O que é um amperímetro idealizado? Para começar, é um amperímetro que não interfere na medida do circuito, ele só mede. Por isso que a gente vai dizer que um amperímetro idealizado é aquele que tem uma resistência igual a zero. Lembrando que esse é o ideal. Um bom amperímetro é aquele que tem resistência do próprio aparelho, porque o amperímetro é um aparelho. Um bom amperímetro é aquele que tem resistência pequena. O ideal, a resistência é zero, tá? Outra coisa, além de ter uma resistência zero, os amperímetros idealizados, né, o amperímetro normal também, tem que ser ligado em série com o que tu queres, tá? Então aqui, ó, se eu ligo em série com o R2, eu quero saber a corrente do R2. Prof, por que eu não posso ligar um amperímetro em paralelo? Pessoal, se vocês ligarem um amperímetro idealizado em paralelo, por ter resistência, né, igual a zero, vocês estariam dando curto-circuito no aparelho, no resistor, na lâmpada que você queira analisar a medida. Então vamos nós. A medida feita pelo amperímetro mede a corrente. E para tu medir a corrente, você tem que instalar o amperímetro em série. Bom, isso daqui é um voltímetro. Isso aqui é um voltímetro. O que é um voltímetro, professora? É um medidor de tensão. O voltímetro idealizado é o que nos interessa. O que é um voltímetro idealizado? Bom, pessoal, a corrente elétrica passa pelo circuito.
O voltímetro é o medidor. Você não pode ter interferências do medidor no circuito. Então, a gente vai dizer que o voltímetro idealizado é aquele que tem resistência interna infinita, resistência do voltímetro é infinita, tá? E ele tem que ser ligado em paralelo. Paralelo. Se a resistência do voltímetro fosse zero, você estaria dando curto-circuito no elemento do circuito que você está analisando. Então você vai dizer que é infinito. Aí a corrente elétrica nem nos melhores sonhos irá passar por aqui, tá? Então é bem simples, é muito simples na verdade. O amperímetro é um medidor de corrente, tem que ser colocado em série e o ideal tem resistência zero. O voltímetro é um aparelho que mede tensão, tem que ser colocado em paralelo e o ideal tem resistência infinita. Caso isso aqui não aconteça, não são voltímetros idealizados, tá? Na próxima aula, que é a aula de aprofundamento, aí nós falaremos melhor sobre as condições que não são assim. Aí nós vamos falar bem certinho como é que funciona. Mas, professor, tem muitos vestibulares que cobram esse aprofundamento? Não, quase nenhum. Mas eu vou fazer, pessoal. Esse é o meu jeito. Eu adoro dar aula, não consigo fazer coisas na superficialidade. Então, beleza, deixa eu limpar aqui a nossa tela, tá? Vamos lá limpar a tela, pá, ou vamos nós. Bom, queridos, aqui estão os resumos. Amperímetro. Equipamento utilizado na medição de intensidade de corrente elétrica, ligado em série. Um bom amperímetro tem uma resistência interna baixa e o ideal tem resistência interna ali nula, resistência do aparelho. O voltímetro, um medidor de tensão, de DDP, né? Alguns falam voltagem, deve ser ligado em paralelo. Um bom dispositivo tem resistência interna alta e o idealizado, o voltímetro idealizado tem resistência infinita, como eu já falei para vocês, ok? Bom, essa é uma aula que meio que dá um suporte para vocês lembrarem como fazer os exercícios. Lembrando que o voltímetro não é um atrapalhador do circuito, nem um amperímetro é um atrapalhador do circuito, são medidores, ok? Começou. Uma bateria de força eletromotriz 36 volts, resistência interna 5 ohms, foi ligado a 3 resistores R1, R2 e R3. Ali estão os resistores. Na figura, A representa o amperímetro ideal e V um voltímetro. Assinale a alternativa que representa corretamente os valores lidos no amperímetro e no voltímetro. Então, o que eu quero? Quanto vale a leitura do amperímetro e quanto vale a leitura do voltímetro? Bom, deixa eu só fazer aqui uma coisinha rapidamente. Deixa eu colocar aqui os valores, porque eu vou retomar aqui a figura. A minha força, deixa eu voltar aqui, ó. A minha força, deixa eu pegar aqui. Força eletromotriz vale 36. Deixa eu pegar aqui, com licença. Aqui, vamos lá. Depois a gente volta lá, tá? A força eletromotriz vale 36 volts. A resistência interna vale meio ohm. Pessoal, eu tenho uma dificuldade imensa para gravar, tenho um problema de memória. Aqui, a resistência 1 vale 422 é 36. 426. 426. Então, eu venho aqui, vou escrever 4, yes. Aqui é uma resistência de 2 e aqui é uma resistência de 6 ohms. Então, tá. Primeiramente, queridos, vamos aos fatos, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta, umas bolinhas aqui para dar uma cor. Aqui eu vou chamar de bolinha vermelha. Opa, acho que ficou demais, né, pessoal? Vamos reduzir aqui, ó. Aqui eu vou chamar de bolinha vermelha. E aqui embaixo eu vou chamar de bolinha mostarda. Pronto. Percebam que os dois resistores, o R2 e o R3, estão entre a bolinha vermelha e mostarda. Isso quer dizer o quê? Que os dois resistores estão em paralelo. Percebam também que o voltímetro está conectado entre os pontos vermelho e mostarda. Então, na verdade, o que o voltímetro está lendo? Se você achar a leitura do voltímetro, tu vai achar a leitura do resistor 3 e do resistor 2. Então, a DDP do resistor 2 é igual a DDP do resistor 3, e nesse exercício é a DDP do voltímetro, tá? Outra coisa, para eu achar a corrente do amperímetro, é só encontrar a corrente que passa pelo resistor 2. Nesse caso, é a corrente do resistor 2. O que eu faço? Uma das maneiras aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos lá.
Primeiramente, eu posso aqui, ó, se eu quiser, e é uma das soluções bem práticas, é eu achar a resistência equivalente desses dois moços aqui, ó. Dá para fazer? Dá, né? De forma muito simples, inclusive. Ó, a resistência equivalente desses dois resistores, posso fazer o produto pela soma, né? Por quê? Porque são dois resistores fáceis de fazer. Então, eu vou achar aqui ó, a resistência equivalente dos resistores 2 e 3. Eu vou fazer o produto pela soma, o produto de 2 vezes 6, tá? Dividido por 2 mais 6. Então, a resistência equivalente 2, 3 fica 12 sobre 8. Ou seja, a resistência equivalente 2, 3 vale, então, 1,5 ohms, tá? Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso arrancar esses dois resistores e colocar apenas um único resistor de 1,5 ohms. Aí eu consigo achar a corrente elétrica do circuito. Como? Usa a lei de Ohm-Pouliot. I igual a E menos E'. Só que aqui eu não vou colocar E' porque só tem um único gerador. Então não preciso me estender tanto. Eu coloco a força eletromotriz. E aqui embaixo eu coloco todas as resistências. Espera aqui, pessoal. Espera aí. A pessoa fala, pera lá, eu falo, pera aqui. Pera aqui. Aí, pera aqui. Então, olha só. Todas as resistências que estão em série, todas as resistências, né? Alguns exercícios, na verdade, alguns professores explicam assim, ó, a soma de todos os E's pela soma de todos os R's. É questão de gosto, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Eu vou fazer aqui, ó, a soma de todos os E's. Quantos E's nós temos? Apenas um, que é 36. Pela soma de todas as resistências. Tenho muitas resistências? Tenho. É só eu pegar todas que estão em série. Então, vamos lá. Eu tenho 4. Lembra que agora aqui virou 1,5, né? 4 mais 1,5, 5,5, com mais meio, 6. Então, ficou 36 por 6. Então, nossa corrente vale 6 amperes. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó, só para vocês entenderem o que está rolando aqui, ó. Aqui sobe uma corrente de 6 amperes. Aqui, opa, vamos fazer certinho, pessoal, nada de torto. Aqui sobe uma corrente de 6 amperes, aqui vem uma corrente de 6 amperes, aqui chega uma corrente de 6 amperes. Mas, aqui vai acontecer um erro, tá? A corrente azul não é de 6 amperes. Assim como a corrente verde, deixa eu pegar aqui, vermelha, não vale 6 amperes. O que são essas correntes que eu estou fazendo aqui? Ó? Essas correntes são as correntes que passam pelos resistores 2 e 3. A corrente, aqui que está o babado, olha só, pessoal, como as coisas são inteligentes aqui. Ó. Vocês, né? Olha aqui como está babado. A corrente total nada mais é do que a corrente que passa pelo resistor 2 mais a corrente que passa pelo resistor 3, né, que é a corrente azul mais a vermelha. Eu sei que a total vale 6 amperes. A total vale 6 amperes. E a soma dessas duas vale 6 amperes. Tem duas coisas interessantes aqui, ó. Vocês que gostam de lógica, né? Eu adoro lógica, tá? Ó, U é igual a R vezes I. Os dois resistores, por estarem paralelos, têm a mesma DDP, mas a corrente não, tá? A resistência de um é o triplo da outra. Percebam que a resistência do resistor 3 é o triplo. Então, a corrente que passa pelo resistor 3 é 3 vezes menor, tá? Então, existem dois valores que somados dá 6, só que um é o triplo do outro. Quem é bom em matemática já entendeu que são dois valores que somados dá 6, só que um é o triplo do outro. Por que um é o triplo do outro? Porque esse aqui tem a resistência 2, esse aqui é a resistência 6. Esse aqui tem uma resistência 3 vezes maior. Então a corrente é 3 vezes maior, menor. Tá? Então vamos lá. Professor, eu não sei fazer desse jeito. Ó, então tu vai ter que ter uma boa memória. Ó, esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de X e esse aqui, por exemplo, de Y. Ok? Vamos lá. A DDP entre X e Y é igual à resistência entre X e Y e a corrente. Pessoal, vocês lembram, aqui está o pagode agora, hein? Vocês lembram que a resistência equivalente entre X e Y é o resultado verde, ou seja, 1,5, vezes a corrente que passa
pela parte aqui, ó, que é a corrente total. Se eu pegar esses dois resistores e fizer apenas uma única resistência que vale 1,5, a corrente total é a mesma que passa aqui, né? Porque nós teríamos apenas um único resistor em série, ele estaria sujeito a essa corrente de 6 amperes. Né? Então, nós teríamos uma DDP, D entre X e Y, de 9 volts. Percebam, queridos, que essa DDP de 9 volts é a DDP sobre o resistor 2, porque é equivalente, né? Então, entre X e Y, as DDPs, todas as pessoas que estiverem entre X e Y estarão sujeitos a essa DDP aqui, ó, de X e Y, 9 volts. Então, a DDP sobre o resistor 2 vale 9 volts. A DDP sobre o resistor 3 também vale 9 volts. E a leitura do voltímetro também vale 9 volts. Ok? Tá? Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Ah, quanto é que vale a corrente que passa pelo resistor 2? Então faço U2 igual a R2 vezes a corrente que passa pelo 2. O 2, que é DDP, que vale 9, a resistência 2 vale 2 vezes a corrente 2. 9 por 2, então a corrente 2 vale 4,5 amperes. Ah, qual é a corrente que passa pelo resistor 3? Tem duas maneiras de pensar. Se a 2 vale 4,5 e a outra somando vai dar 6, porque a total vale 6, dá para enxergar que vale 1,5. Mas, caso contrário, faz a DDP sobre o resistor 3. Ó, DDP 3 é 9, porque 9 tem paralelo com o 2, que está entre os pontos X e Y, que vale 9 volts. A resistência 3 vale 6 vezes e 3. 9 dividido por 6 é 1,5, que dá 1,5 amperes. Então, qual é a corrente que passa pelo amperímetro? A corrente que passa pelo amperímetro é a azul, que é a corrente que passa pelo resistor 2, que vale quanto? 4,5 amperes. Então, as leituras são do amperímetro 4,5, do voltímetro 9 volts. Lembra que eu falei para vocês que existem dois valores que somados dá 6, só que um é o triplo do outro. Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, um jeito matemático de vocês fazerem. Dois valores que somados dão 6, só que um é o triplo do outro. Então, eu ia dizer aqui que um é o triplo do outro. Olha aí, ó. Ia ficar 4x é igual a 6. Então, cada x vale 1,5, que é o que nós chegamos. Um vale 1,5 e o outro vale 4,5. Tá? O x vale 1,5 e o outro vale 3x, que é 4,5. Tá bom? Bom, pessoal, essas são as nossas respostas aí. Resposta, deixa eu procurar ali. Vamos lá, resposta é: o amperímetro vale 4,5 e o voltímetro 9, letra B de Brasil. Fechou? Ok. Beleza? Ótimo. Deixa eu limpar aqui. Olha aí, boa questão, hein? Tá? Massa. Belezinha? Deixa eu ver quantos minutos já deu aqui. Pá. Já deram 18 minutinhos. Ok? Deixa eu só fazer mais um exercício. Estamos no exercício de aplicação. É o exercício número 1 para o extensivo e número 1 para o terceirão. No extensivo está na página 345, no terceirão está na página 316. Tá? Vamos nós. Letra A. Para quais funções de leitura estão correta e respectivamente posicionados nos circuitos multímetros PQS? Lembrando que o multímetro é um medidor e vamos ver quais são as funções desse multímetro. Letra B. Determine a potência dissipada no resistor 3, considerando os multímetros PQ e S multímetros idealizados. Então, letra A. A letra A é o seguinte, pessoal, vamos lá. A letra A é o seguinte, ó. O multímetro na posição P, na verdade, ele é um amperímetro. Ele vai medir qual corrente? Percebam que ele mede a corrente que sai do circuito. Então, nessa posição, ele vai ler a corrente que passa pelo resistor 1 e a corrente que passa pelo resistor 4. Então, o multímetro nessa posição lê as correntes dos resistores 1 e 4. Bom, se nós olharmos o multímetro na posição Q, ele é um amperímetro que vai medir a corrente elétrica que passa pelo resistor 2. Então, nessa posição, isso aqui é um amperímetro que mede a corrente que passa pelo resistor 2. O
que é o S? O S é um voltímetro. Está ligado em paralelo com o resistor R2. Qual é a função dele? Medir a tensão do resistor 2 somente. Está conectado em paralelo com ele. Tá? O que mais que o exercício quer? Que você encontre a potência dissipada no resistor 3. Ok? Então vamos às nossas canetas aqui. Vamos lá. Aqui existe uma corrente, uma corrente, uma corrente. Vocês concordam comigo que uma das maneiras mais fáceis é eu fazer isso daqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um verde que eu gosto. Vou até dar uma engrossada aqui, ó. É eu achar inicialmente, né? A resistência equivalente desses dois resistores. Se eu achar a resistência equivalente desses dois resistores, todo mundo está em série, eu acho com uma facilidade relativamente fácil cada coisa, tá? Deixa eu só voltar num dado aqui, ó. Eu tô com um pouquinho de memória. Todos os resistores são idênticos e valem 10 ohms, ok? Todos eles valem 10 ohms. Eu vou até escrever aqui, ó, para não deixar aqui para depois. 10 ohms. Aqui também vale 10. Todos valem 10 ohms. Pronto, usou. Olha aí. Agora vamos lá. Como é que tu faz para encontrar a resistência equivalente desses dois resistores? Pô, aqui ficou moleza, né, pessoal? Como os resistores 2 e 3 são idênticos, eu posso fazer o valor. Na verdade, deixa eu apagar aqui, pessoal. Com licença. Como os dois resistores são idênticos, eu posso fazer o valor. Vou botar aqui embaixo. Resistência equivalente 2 e 3. Eu posso pegar o valor que vale 10 e dividir pela quantidade de resistores que são 2. Então, a resistência equivalente 2, 3 vale 5 ohms. Aí eu venho aqui e redesenho o circuito. Vocês concordam que eu posso simplesmente fazer isso aqui agora? Vou te mostrar aqui, ó. Ó, aquele circuito, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse circuito, né, e vou apagar. Né? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar todo o circuito e vou fazer somente um único caminho aqui, ó. Professor, tu é louco, né? Calma, pessoal. É só para ajudá-los, tá? É só para ajudá-los. Presta atenção aqui, pessoal, sem perder a atenção. Tá, aqui nós temos essa linha aqui, ó. Vamos supor que está aqui o resistor. Depois ele vai continuar ali, mais ou menos, né, pessoal? Aqui, ó, tá. Pronto. Vamos imaginar que ele está aqui, ó, tá? Que a resistência ali, ó, essa resistência aqui, é essa aqui verdinha. Nós calculamos que deu 5. Yes? Os outros valores continuam iguais, né? Os outros valores continuam os mesmos. Esse aqui continua sendo 10, né? Esse aqui continua sendo 10 e a fonte continua sendo a mesma. Falando em fonte, pessoal, quanto vale a fonte? Vamos lá. A fonte, deixa eu só tirar aqui os olhos que tudo vê. A fonte, segundo o problema, é uma fonte de 100 volts. Né? Então, nós temos ali uma fonte de 100 volts. Aqui nós temos um circuitinho, uma fonte de 100 volts. Vamos voltar para lá. Então, nós temos aqui, abrindo o olho, uma fonte de 100 volts. Pronto. Aqui está a fonte de 100 volts. O que eu quero agora? Para eu saber qual é a potência dessa parte aqui, eu tenho que saber algumas coisas. Por exemplo, se eu souber a DDP, se eu souber a corrente, fica até mais fácil. Então, eu vou primeiro calcular a corrente total. Se eu quiser, pessoal, sem muitas delongas, por ser aqui um gerador idealizado que não tem resistência interna, eu posso, e não tem problema nenhum, fazer um murizão. Murizão. Só que daí eu tenho que saber que eu vou usar aqui o total, aqui a resistência equivalente, e eu vou achar a corrente total. Então, quanto vale o meu U? O meu U vale 100. Quanto vale a minha resistência equivalente? Como toda a galera está em série, o que eu vou fazer? 5 com mais 10, 15, com mais 10, estou pegando só essa parte aqui, né? Esqueça isso aqui que é DK. 10 mais 5, 15, com mais 10, 25. Então vai dar 25 vezes a corrente total. Então a corrente total vale 4 amperes. Cara, dá para fazer muita conta aqui dentro. Porque é o seguinte, ó, a corrente total é a corrente que está aqui, ó. A corrente total, essa aqui, ó, vem para cá 4 amperes, tá? Sobe aqui 4 amperes, né? Vem para cá 4 amperes, desce aqui 4 amperes
E perceba o seguinte, ó, que aqui passam 4 amperes, ó. E se eu encontrar, olha que interessante, se eu calcular a DDP, ó, se eu calcular a DDP sobre esse resistor, eu calculo a DDP sobre a parte verde, quer ver, ó? Vamos lá. Se eu calcular a DDP sobre esse resistor aqui, ó, vamos lá. U é igual a R vezes I. Quem é U? Que eu estou caçando. O R é 5 vezes o I, que vale 4. Então, esse valor de 20 volts é a DDP sobre esse resistor aqui. Mas como esse resistor equivale a esses dois, olha que interessantinho. A DDP sobre o resistor 3 vale 20. E como esses dois resistores estão em paralelo, a DDP sobre o resistor 2 também vale 20. Também vale 20 volts. E olha que massa, pessoal. Os dois resistores têm 20 volts, os dois resistores têm a mesma resistência. Então, os dois resistores estão na mesma corrente. Quer ver? Ó? Olha só como nós somos inteligentes. Aqui eu sei que está subindo uma corrente de 4 amperes. Aqui chega a 4 amperes. Aonde chega a 4 amperes? Nesse ponto aqui chegam 4 amperes. Mas eu sei que como são dois resistores idênticos, a corrente que vai para cima e a corrente que vai para baixo são idênticas. Bom, são idênticas. O valor total vale 4. Então, sobe quanto para cima? Sobe 2 amperes para cima e desce 2 amperes para baixo. Totalizando os 4 amperes. Entendesse? Então, aqui volta a ser 4 amperes. Vamos acabar aqui com essa questão de uma vez por todas. O que eu quero? É a potência 3. A potência 3 eu posso usar pio, né? Ó, eu posso usar pururu, né? Eu tenho tudo o que eu quero. Eu posso usar pio, eu posso usar pururu, né? O quadrado sobre R. Eu vou usar o pio que está mais na mão aqui. Ó. Vamos lá. O I vale 2 vezes a DDP, que vale 20. Então, 2 vezes 20 é 40. Então, P3 vale 40 watts. Essa é a potência sobre o resistor 3. Fechou? Essa foi a nossa questão aí. Pessoal, muito obre. Exercícios para a galera do extensivo. Exercícios para a galera do terceirão. Nós voltamos na próxima aula com aprofundamento. Muito obrigado, queridos. Até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau.